Olá, meu nome é doutora Karine Gomes, sou R1 de Endocrinologia do HUWC e o tema da Cesta Metabólica de hoje é a abordagem do pré-diabetes e remissão do diabetes tipo 2. Começando falando um pouco sobre a abordagem do pré-diabetes, né? Então, só introduzindo dados epidemiológicos mesmo. Estima-se, né, que em 2021 a gente já tinha cerca de 700 milhões de pessoas com pré-diabetes e que em 2045, que eu achei até um número bem impactante, a gente pode chegar até a marca de 1 bilhão de pessoas com a condição. E cerca de 10% desses pacientes, eles podem ter uma probabilidade maior realmente de evoluir para o diabetes do tipo 2. E quando a gente fala em pré-diabetes, a gente fala de diabetes de uma forma geral. Então, pode ser um pré-diabetes do tipo 1, né, uma fase pré-clínica, como a Giovana já tinha falado na última aula, como pode ser para o diabetes do tipo 2. E a gente tem alguns fatores de risco que estão associados a uma progressão mais rápida para o diabetes do tipo 1 ou para o diabetes do tipo 2. Fatores de risco que a gente tem para o diabetes do tipo 1, né? Então, história familiar, a presença dos HLAs, DR3, DR4, doenças autoimunes, principalmente as doenças tireoidianas, síndromes poliglandulares. Quando a gente tem presença de 2 ou mais anticorpos antipancreáticos, se eu tenho positividade desse anti-A2 que está associado a uma progressão para a fase clínica da doença, se eu tenho uma positividade precoce desses autoanticorpos com menos de 3 anos e alteração glicêmica associada, sedentarismo e dieta rica em carboidratos. Quando a gente fala de fatores de risco, né, para o desenvolvimento do DM2, aí a gente tem história familiar positiva de DM2, a história familiar, né, não é nem familiar, é história pessoal de doença cardiovascular, DMG, uso crônico de medicações, principalmente de antipsicóticos, aí sobrepeso, obesidade e síndrome metabólica. Aí sobre definição e critérios diagnósticos, né, para o pré-diabetes. Então, assim, pré-diabetes é toda aquela situação de hiperglicemia, mas que a gente não fecha o critério para a diabetes em si. E atualmente a gente tem 4 critérios principais para o pré-diabetes. Então, a gente tem a glicada entre 5,7 e 6,4, a glicemia de jejum alterada de 100 a 125 e os TOTGs, né? Então, a gente tem o TOTG de 2 horas, entre 140 e 199, e mais recentemente a gente tem o TOTG de 1 hora, né? Que foi padronizado, digamos assim, pelo IGF e posteriormente aceito pela SBD, né, entrou na diretriz, que seria a alteração no TOTG de 1 hora de 155 até 208. Sobre o rastreio, né? Então, assim, a gente tem algumas entidades que elas vão indicar o rastreio do diabetes para alguns grupos populacionais específicos. Então, por exemplo, a USPSTF, né, que é uma força americana de screening de várias doenças, né? Eles recomendam o rastreio para adultos entre 35 e 70 anos que tenham sobrepeso ou obesidade, e nesse caso o rastreio seria a cada 3 anos. A ADA recomenda o rastreio para todos os adultos com mais de 35, também de forma trienal, e a SBD para indivíduos com mais de 35, para todos, ou menos de 35, desde que tenham sobrepeso ou obesidade associado a um desses fatores de risco. Né? A gente vendo, né, os fatores de risco são basicamente aqueles mesmos que estão associados a uma progressão mais rápida para o diabetes, um fator de risco para o diabetes em si mesmo. Né, a história familiar, doença cardiovascular pessoal, elevação de triglicerídeo, queda de HDL, pacientes com histórico de SOP, acantose, DMG, sedentarismo. E a gente tem essa calculadora que é o Find Risk de alto ou muito alto risco. Aí o QR Codezinho direciona para a calculadora. Aí sobre a relevância do pré-diabetes, né? Então, como eu falei anteriormente, são pacientes que eles têm uma probabilidade maior de evoluir para o diabetes em si, né? Então, tem um risco até 5 vezes maior. São pessoas que não estão isentas de complicações, né? Eu vou detalhar no próximo slide. Microvasculares, né? Então, retinopatia, nefropatia, neuropatia. Complicações macrovasculares, assim como o risco aumentado de mortalidade por todas as causas e um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de complicações microvasculares, né? Então,
São pacientes que eles podem ter retinopatia, né, em 7,9% até 8,1%. A gente tem até um estudo que eu falo mais na frente, que é o DPP, que realmente nesse estudo ele fala que até 14% dos pacientes podiam ter retinopatia já em um estágio de pré-diabetes. A nefropatia com a microalbuminúria em torno de 15,5% e a neuropatia periférica, né, que aí a gente também tem um outro estudo que avaliou a incidência de polineuropatia em pacientes, né, com pré-diabetes que chegou aí até 11%, podendo acontecer inclusive de forma bem precoce. E disfunções autonômicas, né, de complicações macrovasculares, né, então a gente tem o infarto agudo, insuficiência cardíaca, AVC ou AIT. A gente também tem estudos em específicos que mostram sobre a incidência dessa doença cardiovascular no paciente com pré-diabetes, né, mostrando realmente que pacientes com glicemia elevada, principalmente acima de 6%, têm uma maior mortalidade cardiovascular. E de macro ainda a gente tem a síndrome metabólica com a dislipidemia heterogênica, hipertensão e adiposidade visceral. E assim, apesar de a gente saber que a doença ela tá suscetível, o paciente está suscetível a essas complicações, a gente ainda não tem uma indicação formal de rastreio micro e macro nesse grupo de pacientes. Sobre a fisiopatologia, bem rapidinho, então, é a resistência à insulina em tecidos periféricos, principalmente em fígado, músculo e tecido adiposo, né? E a gente tem uma hiperinsulinemia compensatória inicial, com disfunção progressiva de células beta, redução de massa de células beta, com desregulação hepática de glicose, aumentando lipólise e aumentando citocinas inflamatórias. A resistência hepática, a insulina hepática, ela está mais associada a uma alteração de glicemia de jejum, enquanto a resistência que ocorre em músculo esquelético está mais associada à própria tolerância à glicose diminuída mesmo. Sobre o tratamento, né? Então, o que mais tem de evidência no tratamento do pré-diabetes realmente é a mudança do estilo de vida, né? Então, a gente tem a redução da ingesta calórica diária. Então, é um paciente que ele precisa fazer uma restrição calórica de pelo menos 500 a 1.000 calorias dia para entrar em déficit. Aí, a gente tem algumas dietas, né, que podem ser orientadas. Então, dieta mediterrânea, a DASH. Mas, assim, não são todos os pacientes que a gente consegue, de fato, né, prescrever uma dieta e que eles vão ter esse segmento. Então, de uma forma geral, realmente orientar a redução do consumo de gorduras trans, aumento do consumo de verduras, de legumes, de frutas, aumento do consumo de fibras. Sempre estimular de forma ativa a cessação do tabagismo e do estilismo, a prática de atividade física, e aí a gente tem uma recomendação de pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico, né, leve a moderado, ou 75 minutos intenso por semana. Perda de peso, então todos os pacientes com sobrepeso, com obesidade, a gente tem que recomendar essa perda de 5 a 10% do peso, né, que aí vai ter uma melhora na sensibilidade à insulina, vai ter uma redução na progressão do DM2. E a gente tem vários estudos, né, que realmente mostram o impacto positivo e até superior da mudança do estilo de vida em relação a grupos com metformina e até mesmo com placebo. E um dos principais que a gente tem é o DPP, né, que foi um ensaio clínico randomizado com mais de 3.000 pessoas não diabéticas, né, então com aquela glicada abaixo de 6,5, que foram acompanhados durante 3 anos. E realmente eles compararam, né, o grupo da mudança do estilo de vida, direcionado em comparação com o uso da metformina, 852 vezes ao dia, e a gente percebe que teve realmente uma redução na glicemia de jejum, né, ao longo desses, no caso aí, 4 anos, e também na hemoglobina glicada, né, nos pacientes que conseguiram, inclusive, manter uma perda de peso, né, que aí foi uma perda de peso de aproximadamente 7%. Né? Aí o DPP ele mostrou, né, realmente uma redução na incidência de diabetes em 58% dos pacientes que aderiram à mudança do estilo de vida e essa perda de peso de 7%, né, com a prática de atividade física nesses 150 minutos por semana. E o grupo da metformina só 31%. Sobre o tratamento farmacológico, aí assim, esse mesmo estudo, né, numa análise geral, a gente teve que o MEV realmente foi superior ao grupo da metformina, ao grupo do placebo.
Só que em uma análise de subgrupos desse estudo foi visto que esses pacientes, né, em específico, eles tiveram benefício melhor com o uso da metformina, né? Então, são pacientes com menos de 60 anos, com IMC acima de 35, as mulheres com histórico de DMG, síndrome metabólica, hipertensão e a glicemia de jejum. Então, é por isso que nesse grupo de pacientes a gente tem que considerar, né, o uso da metformina no pré-diabetes, né? Então, a metformina usada em média por 3 anos reduziu a progressão aí em torno de 35%. Sempre lembrar de pacientes que usam metformina fazer a avaliação periódica da vitamina B12. Aí a gente tem também outras drogas, né, que aí a gente vai, na verdade, considerar o risco-benefício da utilização nos pacientes pré-diabéticos, né? Então, são drogas que elas podem ser recomendadas. A primeira é a carbose, né, que é o inibidor da alfa-glicosidase, então é uma medicação que ela pode ter efeitos gastrointestinais, e o estudo que avaliou a carbose foi esse STOP-NIT, que realmente mostrou a redução da incidência em 25% no diabetes. Só que o que realmente mostrou de impacto no uso da carbose foi a redução de eventos cardiovasculares em quase 50% desses pacientes. Aí a gente tem a pioglitazona, que realmente ela melhora a sensibilidade à insulina, a função de células beta, porém ela pode estar associada a edema, surgimento ou agravamento de C, uma maior incidência de fraturas. Aí, no caso, a pioglitazona na dose de 45 miligramas, ela foi avaliada por 2 estudos realmente que mostraram o benefício do uso dela, que foi o ECTINAL e o IRIS, né, que ambos mostraram uma redução aí semelhante ao da Lira, que eu vou falar, de 79%, mas esse outro estudo, o IDPP2, que foi um estudo indiano, ele já não mostrou tanto benefício assim no uso da carbose nos pacientes pré-diabéticos. Aí a gente tem a liraglutida, né, que também pode ser utilizada, que aí a gente teve o SCALE, que foi o uso da lira 3mg, que mostrou realmente uma redução de 79% na progressão para o diabetes e até 66% conseguiram reverter para a normoglicemia. E, por fim, a gente tem o orlistat, que ele pode ser considerado em pacientes obesos, mas aí também está associado a esses efeitos gastrointestinais, hipovitaminose. E o estudo que mostrou realmente o benefício do orlistat foi o SHANDOS, que realmente também teve uma redução na incidência do pré-diabetes em 4 anos. Pela diretriz da SBD, a gente não tem indicação formal do uso do ISGLT2 nem de inibidores da DPP4 no tratamento do pré-diabetes, né? A gente não tem evidência suficiente. E a gente tem a SEMA, né, que foi o STEP10, também foi um ensaio clínico que avaliou o uso dela na dose de 2,4 miligramas por semana, né, com o objetivo de avaliar a redução do pré-diabetes em paciente com obesidade. Então, foi um estudo realizado aí em torno de 80 semanas, com 200 pacientes. A primeira fase foi com o uso da medicação e a segunda sem a medicação. E a gente teve uma redução de 13,9% no peso do grupo que usou a SEMA, 81% reverteram para normoglicemia, né? Então, a gente não está falando de redução para níveis de pré-diabetes, como a gente vai ver na remissão. Realmente são pacientes que conseguiram normalizar a glicada. Aí outras recomendações. Então, a ADA, ela recomenda tratar ativamente sobrepeso, obesidade, cessação de etilismo e tabagismo, né, a dislipidemia e hipertensão. E outra coisa interessante é que a gente não deve suspender o uso da estatina, né, pelo risco aumentado de progredir para o diabetes, né? Então, o risco-benefício cardiovascular com o uso da estatina é superior ao risco de progressão para um diabetes. Aí agora falando um pouco sobre a remissão do diabetes do tipo 2, né, que é o nosso segundo bloco. Então, assim, a gente, né, um artigo que o Dr. Daniel me mandou, que era para entender os mecanismos de reversão do diabetes tipo 2, e ele começou falando sobre o mecanismo de instalação desse diabetes, né? Então, ele traz essa figura que esquematiza o que ele chamou de ciclo dos gêmeos, né, que é a associação direta entre a alteração do metabolismo hepático e pancreático. Então, assim, um excesso calórico, né, um consumo calórico excessivo vai proporcionar a deposição de gordura, a nível hepática, né, que vai promover uma resistência à insulina maior em fígado. Só que esse excesso de gordura, ele não deposita só em fígado, ele também se deposita de forma ectópica, né, em outros tecidos, inclusive no pâncreas, né? Então, a gente tem uma deposição tanto interlobular quanto intracelular pancreático, né, afetando a função de células beta.
essa resistência à insulina hepática vai gerar, né, um estado de hiperinsulinemia, e essa hiperinsulinemia hepática ela não vai ser suficiente para bloquear a produção hepática de glicose, né? Por isso que quando eu falei lá no pré-diabetes, né, que a resistência hepática está mais associada a uma glicemia de jejum alterada por conta desse mecanismo. Só que aí esse acúmulo de gordura em pâncreas, com aumento de triglicérides, de VLDL, vai prejudicar, como eu falei, a função de células beta, então a gente também vai ter um aumento na nossa glicemia pós-prandial. E aí a teoria deles era avaliar se essa redução de gordura, o déficit calórico, estaria relacionado a uma remissão desse estado de pré-diabetes, né? Já que foi o que teoricamente causou. Aí, assim, essa deposição de gordura hepática, ela pode ser avaliada por meio de ressonância magnética, e aqui é basicamente uma imagem que mostra um fígado em uma pessoa normal e um fígado gorduroso em um paciente com diabetes do tipo 2, que é esse verdinho. Então, é só realmente para mostrar que a gente tem uma hiperinsulinemia, um aumento da resistência à insulina quando a gente compara com o outro, né, com o normal, e um aumento da produção hepática de glicose também quando a gente compara com o fígado normal. E a gente tem vários estudos realmente que foram avaliar o impacto da perda de peso na reversão do diabetes. O primeiro estudo que a gente tem é o Counterpoint, que foi feito com 11 pessoas, né? E eles fizeram uma restrição calórica bem importante, de 600 calorias por dia. E eles queriam avaliar o impacto na glicemia de jejum, na hemoglobina glicada e também na função de células beta. E realmente, o grupo intervenção, que foi esse de vermelho, né? A gente percebe em relação ao controle que a gente teve uma queda importante na glicemia de jejum, na deposição na melhora da sensibilidade à insulina hepática, redução do conteúdo de gordura de deposição em pâncreas. Um outro estudo que a gente tem, que também basicamente foi avaliar o impacto da perda de peso na remissão do diabetes, foi o Counterbalance, que já foi um estudo maior, com 29 participantes, com diabetes a menos de 23 anos, e realmente foram pacientes que com essa perda de peso de aproximadamente 14 quilos, né, 60% dos pacientes conseguiram manter a remissão por 6 meses. E aí a gente teve, ao longo desses 6 meses, né, os pacientes que conseguiram manter a perda de peso, que a gente vê ali na tabelinha C, eles tiveram uma manutenção da glicada, né, em níveis aí em torno de 6 mais ou menos, e também uma redução da nossa glicemia de jejum. Um outro estudo também que avaliou o impacto da perda de peso foi o DIRECT, né, que aí também foi um ensaio clínico com mais ou menos 300 pacientes, realizado na atenção primária, e eles basicamente também fizeram uma restrição dietética, só que aí em torno de 850 calorias, com uma reintrodução gradual dos alimentos, né, e eles queriam avaliar a remissão do diabetes, né, nesse grupo intervenção em relação aos pacientes com o tratamento convencional. E com a perda de peso de mais ou menos 10 quilos, que foi também mais ou menos 10% do peso, né? 46% dos pacientes eles conseguiram entrar em remissão em 1 ano. E no follow-up do estudo de 2 anos, 36% conseguiu manter, né, sem a medicação. E o que a gente vê, né, com esses 3 estudos principais, que a chave para não haver uma recuperação do peso, para permanecer em remissão do diabetes, foi a não recuperação do peso. Né? Então, aqui é só mostrando uma tabela, né, do DIRECT, que realmente cerca de 24% dos pacientes que tiveram essa perda aí superior a 15 quilos, 46% conseguiram se manter em remissão do diabetes ao longo de 1 ano. Né? E o follow-up do DIRECT, como eu falei, no segmento de 2 anos, 24% conseguiu manter essa perda aí de mais ou menos 10 quilos e 64% dos pacientes mantiveram a remissão. Mas ainda assim foi um número baixo, né? Só 24% teve realmente uma perda de peso sustentada. Um outro estudo bem semelhante com o DIRECT foi o Look-Ahead, também que a perda de peso média foi em torno de 10%, né, e a avaliação desse impacto, só que aí foi às custas da realização de atividade física um pouco mais intensa. Então, eu estava falando de 150 minutos de atividade física moderada, aqui já foi 175, então, por esse motivo, foi mais difícil de o paciente conseguir manter essa perda de peso sustentada pela necessidade de ter uma prática maior,
e o segmento foi de 10 anos. Além disso, né, o objetivo, né, o desfecho primário avaliado pelo LucARED não foi remissão do diabetes, mas foi impacto cardiovascular. E realmente, né, teve uma redução aí de mais ou menos 21% no segmento de 10 anos na mortalidade por causas cardiovasculares, né, nesse estudo. Então, assim, quando a gente fala em remissão do diabetes, né, obviamente a gente tem a mudança do estilo de vida, que foi o que esses estudos que eu falei mostraram o impacto, mas aí a gente também tem, né, com as novas drogas, né, o tratamento farmacológico, né, também a gente consegue ter perda de peso significativa e possibilidade de remissão para o diabetes, para o pré-diabetes e até para a normoglicemia. Além disso, o tratamento cirúrgico também. E assim, pensando em remissão do diabetes, né, a ADA em 2009, eles começaram a pensar, inicialmente no termo mais adequado, se seria de fato uma remissão do diabetes, se seria uma reversão do diabetes, se seria a cura do diabetes. Mas aí realmente eles viram que era uma doença crônica que necessitava de monitoramento contínuo, né, mas que a gente conseguia ter uma melhora desses níveis de glicada, né? Então foi decidido por usar realmente o termo remissão. E essa remissão eles tentaram inicialmente dividir em 3 grupos, né, parcial, completa e prolongada, mas realmente para realização de ensaios clínicos, avaliar impacto e até mesmo em relação a políticas públicas, eles viram que estavam difícil de deixar esses pacientes dentro desses 3 grupos. Então, em 2019 e 2020, houve uma reunião com várias entidades, e aí eles, né, fecharam realmente critérios diagnósticos para a remissão do diabetes. E aí o principal critério para a remissão do diabetes seria uma glicada abaixo de 6,5 por pelo menos 3 meses, e o principal em pacientes sem tratamento farmacológico. A gente tem outros, né, métodos de avaliação, que seria uma glicemia de jejum, mas que ela não é tão fidedigna quanto a glicada, né? Pode ter variação entre testes. A glicemia pós 75 gramas de glicose em 2 horas, só que aí realmente muito complexo, com muita variabilidade. Pacientes que fizeram cirurgia metabólica que não tem indicação de fazer o TOTG, então acabou não sendo validado, né? E uma alternativa seria, né, o monitoramento contínuo de glicose, que vai fazer essa avaliação em 24 horas. Só que aí só para aqueles casos de pacientes realmente que a glicada não é confiável. E quando ela não seria confiável, né? Então, pacientes com alguma hemoglobinopatia, alguma doença, né, que esteja relacionada a uma alteração na vida útil dos eritrócitos, né, que aí nessas situações a gente poderia subestimar ou até superestimar os níveis de glicose. Aí realmente nesse sentido a gente poderia usar a glicemia do monitoramento contínuo, que vai estimar uma glicemia glicada, né, uma glicada estimada. Então, como eu falei, né, remissão é quando eu tenho essa glicada abaixo de 6,5 por pelo menos 3 meses. Importante ressaltar que é sem uso de drogas, né, de medicações, que pode ser baseada, né, na mudança do estilo de vida, na cirurgia metabólica ou no uso de medicamentos. A gente não pode diagnosticar remissão se é um paciente que está usando essas medicações, mesmo que sejam para outras finalidades, né? Então, paciente que faz uso de metformina em algum outro contexto, que faz uso de um ISGLT2 numa nefropatia e eu não posso tirar o ISGLT2 por conta da DRC, ou paciente que usa análogo do GLP-1 porque tem um risco cardiovascular aumentado, se mesmo nessas situações eu não conseguir tirar a droga, eu não consigo diagnosticar a remissão. E sobre os aspectos temporais, né? Então, o tempo que cada intervenção dessa vai modificar a glicada e como é que eu vou avaliar essa remissão. Então, a mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, a gente pode precisar de até 6 meses após o início da intervenção. Então, só após 6 meses da instituição desse tratamento e pelo menos 3 meses sem medicação é que a gente consegue fazer esse diagnóstico, fechar esse critério para remissão, né? A cirurgia metabólica, realmente a gente tem um efeito mais rápido, mais intenso, e aí a gente já consegue fazer após 3 meses, né, do procedimento. E a farmacoterapia também precisa esperar pelo menos 3 meses da suspensão da medicação para poder avaliar.
Então, assim, a farmacoterapia realmente ela vai promover, né, uma restauração parcial de função de células beta, melhora a sensibilidade à insulina, só que aí a gente lembra que é durante o uso da medicação, né? Então, quando a gente suspende o tratamento, né, para perda de peso, por exemplo, é um paciente que pode ter um reganho e ele pode voltar para níveis de diabetes mesmo, né, com aquela glicada acima de 6,5. A mudança no estilo de vida, do mesmo jeito, como eu falei, realmente a chave para a manutenção da remissão na mudança é sustentar a perda de peso. E a cirurgia metabólica, porque de fato ela vai provocar mudanças estruturais permanentes no trato gastrointestinal. No primeiro momento pode até não ter um reganho de peso com um retorno para níveis de diabetes, mas se no futuro, né, acontecer, é um paciente que ele volta. Então entra de novo naquela definição de remissão, né? Um paciente que precisa de tratamento contínuo, de avaliação contínua, na verdade. E o estudo que fala da cirurgia metabólica, a gente tem o Stampede, realmente que ele avaliou o efeito da cirurgia metabólica em comparação a pacientes, né, que fizeram só a terapia médica intensiva associada à cirurgia, né, que seria o bypass ou a gastrectomia, e ele definia a terapia médica intensiva realmente até o uso de drogas modernas, fazer o acompanhamento contínuo dessa glicose, aquelas orientações gerais de cessação de etilismo, tabagismo, controle das outras comorbidades, né, e pacientes que fizeram a cirurgia, que tinham diabetes e IMC acima de 27, 29% conseguiram alcançar uma glicada abaixo de 6, né, no bypass, e na gastrectomia vertical 23%. E apenas 5% dos pacientes que fizeram todo esse controle médico intensivo conseguiram atingir esse mesmo objetivo. Só que aí a gente tem algumas outras drogas que atualmente elas também conseguem proporcionar uma perda de peso tão significativa quanto a cirurgia metabólica. Então a gente tem, por exemplo, a tirzepatida, né, e 95% dos pacientes que foram tratados com a tirzepatida que tinham pré-diabetes, eles converteram também para a normoglicemia no final do estudo da semana 72. E pacientes que usaram a retatrutida, né, um análogo do glucagon, GLP-1, GIP, 72% reverteram pré-diabetes e 22% reverteram o diabetes, né? Aí chegaram a uma marca de glicada de até 5,7. Em comparação com a cirurgia metabólica, que a gente viu que chegou ali em média a 6%. Então, teve um impacto bem significativo. E uma perda de peso, né, também bem semelhante. Ali, ao final das 48 semanas, a medicação ela conseguiu, né, atingir aí uma marca de perda de peso de 24 quilos. Então, é uma situação, né, o diabetes, mesmo em remissão, ele precisa do monitoramento contínuo, como eu falei, tem o risco de recorrência, seja por estresse, seja pelo reganho de peso, seja pelo declínio mesmo de função de células beta. A glicada, a recomendação é realmente que ela seja realizada pelo menos a cada 6 meses, para que a gente consiga intervir de forma precoce, caso o paciente ele volte para níveis de diabetes, né? A memória metabólica, também chamada de efeito legado, realmente é porque aquela hiperglicemia, ela gerou um impacto crônico, né, seja micro, seja macrovascular, então são pacientes que eles precisam de uma avaliação contínua, periódica de retina, de pés, de pressão, peso, função renal e a própria glicada, como eu falei, né? E quando a gente tem uma reversão para níveis de normoglicemia de uma forma muito intensiva, principalmente em pacientes que já tinham algum grau de retinopatia, eles podem ter uma piora visual nesse início. Então, realmente são pacientes que precisam ser acompanhados mais de perto. E é isso, gente.